Boa tarde para você. Nós iniciamos aqui mais uma live no entardecer, entregando ao Eterno esse dia abençoado, esse dia em que as coisas podem até não ter saído como você gostaria, mas tenha certeza, tudo está no controle do Senhor. Tudo. Não existe absolutamente nada que foge do plano de Deus. Então eu quero que você já acalme o teu coração, já traga paz, tranquilidade à sua mente e simplesmente agradeça, Senhor, mais um dia. Louvado seja o Senhor, porque mais um dia nós vencemos. Conseguimos vencer as situações que enfrentamos nesse dia e estamos preparados para viver uma bênção agora à noite, descansando o nosso corpo, descansando nossa alma e tudo na presença do Eterno. Amém, Jesus? Você que está entrando, já se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixe o seu like e me fale de onde você está me ouvindo, quem você é e se você tem algum pedido, alguma solicitação para que nós estejamos colocando em oração, tá? Hoje nós estamos falando do Salmo 48 e hoje de manhã foi algo extraordinário, foi maravilhoso. E eu sei que Deus tem muito mais ainda para fazer na sua vida. Eu peço perdão, gente, até mesmo por vocês estarem até mesmo ouvindo algum barulho a mais, é que o pessoal está mexendo na construção, então não tem como, né? Então o barulho vai acabar tendo, mas tranquilo, sem problema, isso não vai nos atrapalhar, certo? Então, hoje nós estamos falando, como eu disse, a respeito do Salmo 48. Hoje pela manhã nós focamos verdadeiramente num conceito mais cabalístico realmente, né? E agora eu quero me aprofundar nesse entendimento dentro do Salmo 48 e para que nós possamos verdadeiramente entender a necessidade, o quanto é essencial nós nos conectarmos com todo o contexto histórico, certo? E a partir do momento que nós nos conectamos com esse contexto histórico, nós começamos a enxergar como foram as batalhas no passado e como também são as batalhas hoje, porque nós não deixamos de enfrentar batalhas, né? Eu garanto que muitas pessoas hoje, durante todo o dia, enfrentou muitas batalhas. Podem não ter sido como no passado, com espada, com lança, né? Mas existem batalhas que a gente está enfrentando todos os dias e o plano espiritual existe, né? Então é importante nós termos essa contextualização histórica, enxergando ali o agir de Deus, a forma como eles agiram e tiveram o livramento sobrenatural do Senhor e como é que nós devemos também nos portar. Amém? Shalom, shalom, Rosemary. Que bom que o áudio está ok. Shalom, shalom, irmão Valério. Glória a Deus. E você que está entrando e que não é ainda inscrito no meu canal, se inscreva. Como eu tenho dito, eu tenho uma meta. A minha meta não é ficar conhecida, a minha meta não é virar uma influencer, né? Não, a minha meta é cumprir aquilo que o Eterno tem me dado a direção, que é anunciar a palavra e retificar todo esse erro que foi cometido durante todos esses anos, né? Milhares de anos, onde nós nos afastamos da origem, que é verdadeiramente o Eterno, e toda a questão que o Eterno tem trazido junto à cultura judaica, ok? Shalom, shalom, irmã Maria Celeide, shalom, shalom, irmã Maria Neves, glória a Deus, em o nome de Jesus, nós vamos ver
as batalhas contextualizadas no Salmo 48 e vamos ver como é que o Senhor deu o livramento para eles e dá para nós também, tá bom? Isso mesmo, irmã Celeide, é verdade. Basta apenas servir ao Eterno com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. E Ele é quem vai conduzindo. Isso é que é importante, né? Fazer aquilo que Ele tem nos dado por ordenança, né? E glória a Deus. Então, vamos lá. O áudio vocês disseram que está ok, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, vamos nos aprofundar nesse entendimento do Salmo 48? Vamos olhar as batalhas, o contexto da época e vamos também enxergar a realidade espiritual e emocional que nós enfrentamos hoje. Então, vamos lá. Fazendo inicialmente uma contextualização histórica. Deixa eu só pegar que saiu do meu rascunho. Ai. Gente, o computador só não pode travar, né? Porque eu tenho aqui bonitinho uma sequência, se ele travar aí fica ruim, né? Glória a Deus. Voltou ao normal o seu chat, irmão Valério? Que bom. Deixa eu arrumar aqui. Muito bem. Glória a Deus. Então, olha só. Vamos entrar e enxergar. A maioria dos estudiosos associa esse Salmo 48 a dois grandes eventos ligados ao livramento de Judá, tá? Vamos lembrar. As 12 tribos foram divididas em duas, Israel e Judá, tá? Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ficaram unidas. Então, nós estamos falando de batalhas dentro da tribo de Judá, tá? Então, qual a primeira batalha que é associada a esse Salmo 48? A invasão de Senaqueribe, em cerca de 701 a.C., antes da Era Comum. Isso está lá pode ser em 2 Reis 18 e 19, Isaías 36 e 37 e também 2 Crônicas 32. Então, você vai ver essas batalhas que eu estou citando, essa batalha específica que eu estou citando, essa invasão de Senaqueribe, nessas três referências, tá? Jéssica, você tá na live? Glória a Deus, tudo bom, amor? Que bom que você está aqui conosco. Seja bem-vinda. Não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar, tá bom? Glória a Deus, seja bem-vinda, amor. Então, nós temos esse contexto de Senaqueribe. E o que isso me traz de histórico e como eu aplico na minha vida hoje? Bom, nesse contexto, nós temos o Império Assírio, não o Império Sírio, o Império Assírio, uma superpotência na época, tá? Na verdade, era maior ali dentro desse contexto. É como se fosse os Estados Unidos hoje, tá? Então, essa superpotência da época cercou Jerusalém com um exército esmagador. Naturalmente falando, eles não tinham condições alguma de sair vitoriosos. Jerusalém iria ser tomada e Israel seria derrotado, Judá, né, no caso, seria derrotado, tá? Então, logo no versículo 5, a gente vê uma referência ao que aconteceu. Viram-na e ficaram espantados, perturbaram-se e fugiram apressados. Isso reflete a retirada que os assírios tiveram ali, né? Eles simplesmente saíram, sumiram após a intervenção divina
que preservou a cidade de Jerusalém e tudo quanto pertencia. Tudo que parecia perdido ficou nas mãos de quem devia. Então, assim somos nós. Se tem uma batalha que aparentemente está tudo perdido, aparentemente você não tem para onde correr, pois pode clamar ao Senhor, porque Ele dá o livramento, como Ele deu ao povo de Deus das mãos de Senaqueribe, assim também Ele faz com a gente. Tem até um louvor do Diante do Trono, né, que fala exatamente toda a situação, né, e nessa parte exatamente ele fala, né, porém um anzol no seu nariz e um freio na tua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. E é assim, o Senhor, Ele nos fala para que nós possamos confiar verdadeiramente no Eterno e ver o seu grande livramento. Agora, eu sou obrigada a dizer, tá? Não é passe de mágica. Eu não estou falando de passe de mágica. Eu não estou falando de você ficar, né, a ver navios fazendo tudo contrário ao que o Eterno diz e achar que ele vai dar livramento. Aí não, tá? Eu estou falando de um contexto em que o salmista estava verdadeiramente obedecendo às direções do Eterno. Porque livramento nós temos mediante a obediência. Se Deus me diz, faça dessa maneira e eu faço, então ok, eu vou ter livramento. Agora, se o Eterno diz, faça dessa maneira e eu vou e faço aquilo que dá na minha telha, aí não, né, gente? Vamos, né, colocar os pingos, porque senão parece uma coisa assim, passe de mágica. Eu tô fazendo tudo errado e do mesmo jeito Deus vai me abençoar. Essa graça barata você não vai me ouvir pregar, tá? Essa graça barata de que, pode tudo, você pode tudo, tá liberado, liberou geral, e Deus tem obrigação com você, você não vai ouvir da minha boca, não. Tá? Porque Deus honra aqueles que o honram. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Tá ok? O que pode acontecer é que Deus, na misericórdia, Ele vai te dando oportunidades para você mudar. Agora, chega um momento que aí não tem como. Que foi o caso de Manassés, tá? Manassés, ele foi... Eu acho que foi o pai de Ezequias. Manassés, o pai de Ezequias. Eu acho que foi isso mesmo. Ele fez tudo errado. E aí chegou na hora, você acha que ele ia ter livramento? Não. Ele foi levado para a Babilônia como cativo, como escravo. E lá, dentro do calabouço, ele se arrependeu e ele voltou. Aí sim, Deus deu o livramento, porque viu a sinceridade no coração dele. E não adianta querer achar que você vai meter louco. Desculpa a expressão, tá? Mas, sabe, você vai querer enganar Deus e vai estar tudo bem. De Deus ninguém engana Deus. Ninguém escarnece, né? Porque Deus, ele vê tudo, ele sabe tudo. Antes de você pensar, ele já sabe o que você está pensando. Então, né? Pingos nos is colocados, então vamos continuar. Então, essa retirada dos assírios de forma sobrenatural fez com que o povo de Deus saísse com vitória. Em o nome de Jesus. Pai, me ajuda aqui. Toda hora está saindo da minha tela. Outra vitória que também é uma provável, tá? Eu tô falando de duas situações que são prováveis dentro desse Salmo 48, tá? Outra situação que é provável estar dentro desse Salmo 48 é a vitória de Josafá contra 3 nações, que foi Moabe, Amon e Seir,
tá? Essa passagem está lá em 2 Crônicas 20, tá bom? 2 Crônicas 20. Essa referência provável, né? Como eu disse, a união, a colisão de 3 nações, Moabe, Amon e Seir, que se uniram para destruir mais uma vez Judá, lutar contra Judá, o reino de Judá. Josafá não lutou com armas. Lembra dessa passagem? Que Deus manda o primeiro povo, né? Jejum e oração. E aí ele manda o povo, os levitas à frente. Gente, se as pessoas tivessem noção do poder existente no verdadeiro louvor. Eu não estou falando desse monte de música que as pessoas sem consagração, sem nada, música feita por IA, sendo colocada ali, que só está falando do homem, exaltando o homem, exaltando... Não, estou falando de louvor de Deus, tá? Os louvores que eram cantados na época, os salmos, as escrituras, tá? Então, eu estou falando disso. Se as pessoas soubessem o poder do louvor em destruir muralhas do inimigo, em destruir estratégia do maligno, se as pessoas soubessem o poder disponível, a frequência vibracional, a frequência de destruição do maligno que tem o louvor, as pessoas iriam se consagrar mais para estar com um canal, com a conexão com o eterno limpinha, para que viesse o poder verdadeiramente e destruísse, aniquilasse todas as artimanhas malignas. A pessoa iria conhecer mais as escrituras, os louvores, né, as músicas, as letras seriam inspiradas pelo Eterno, no sentido de ser a própria palavra de Deus cantada, como são os salmos, né? Então, eu clamo ao Eterno que as pessoas despertem para isso, despertem para que verdadeiramente haja o poder do louvor. Tem um livro que eu li, lá atrás, eu estou falando, gente, de 23 anos atrás. Logo que eu cheguei na igreja, né, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o louvor, mas também a palavra, porque a palavra a palavra e mexe comigo. Mas eu ganhei esse livro, O Poder Disponível no Louvor. Eu nem sei quem escreveu, gente, mas eu devorei esse livro. E como eu trago em mim os ensinamentos. Como eu falo, a pessoa para estar num púlpito, altar, gente, não é palco de show. Altar não é palco de show. Eu estava até falando, tem um louvor que tem uma moça, né, uma menina para mim, né, uma menina, que ela tá cantando assim, ficou maravilhoso o louvor, o Lamento de Israel. Ficou maravilhoso o louvor. Porém, na igreja, como que vai cantar com todos aquela altura, com tudo aqueles enfeites? A pessoa nem vai prestar atenção no louvor. Ela vai prestar atenção na pessoa. E aí o foco, que é louvar a Deus, sai e o foco fica em adorar o homem. Tá errado isso, gente. Tá errado. O louvor é para ser dado ao Eterno. Não é para falar das suas lamúrias, não é para poder estar falando ali. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus. Tem louvor que instiga a vingança, sabe? E o pior de tudo é que eu já cantei muito. Mas hoje, com o entendimento, Deus vai abrindo, Deus vai ampliando o entendimento. Então hoje,
Eu sou muito seleta. Quem me conhece de perto sabe que eu sou muito seleta. Eu não canto qualquer coisa, gente. Para sair uma música da minha boca é porque eu já olhei realmente o contexto dela. Então, tem que ser algo assim, realmente. Olá, Emi! Que bom que você voltou! Estou feliz de te ver aqui. Que bom que você voltou, viu? Seja bem-vinda mais uma vez. Então, o louvor, ele tem esse poder de destronar Satanás na vida da pessoa, impor a pessoa em liberdade. Josafá, ele não usou armas, ele não usou espada, ele não usou nenhum outro tipo de arma, senão o louvor, a adoração. Então, olha só o poder que tem no louvor, gente. E aí o Salmo 42 faz o quê? Celebra exatamente isso. O pavor que caiu sobre os reis da terra. Lembra que foram 3 nações, 3 reis que se uniram para ir contra Josafá? Então os reis da terra, o pavor caiu sobre eles no momento em que eles perceberam, aleluia, que o Eterno é quem estava no controle, que o Eterno, que aquela cidade, que aquele lugar pertencia ao Eterno, ao Elohim, ao El Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso. Entende? Olha só que coisa linda. Então, da mesma maneira, começa a observar. Você não sabe orar? No final até na descrição do vídeo, eu não vou ficar fazendo oração que eu escrevi aqui não, mas eu fiz assim alguns modelos de oração, eu fiz não, gente, eu pedi ajuda, tá? Para montar aqui, eu simplesmente coloco as minhas ideias e trago aqui, né, aquilo que a palavra de Deus diz, e eu trago para vocês. Eu estou falando de um estudo, tá? Eu não estou falando que fui eu que escrevi cada oração, não, tá? Misericórdia. Não quero nenhum engano imputado sobre a minha vida. Tá repreendido e expulso esse espírito de engano da minha vida, né? Então, no final, na descrição do vídeo, vai ter tudo isso aqui que eu tô falando e também vai ter alguns modelinhos de oração que, se você não sabe, você pode usar por enquanto, até você se familiarizar com as orações. E usa os salmos. Usa os salmos. Tem salmos cantados em hebraico que ele faz retificação da alma, tá? Que é o tikkun. Ele faz a retificação da alma em cada área da nossa vida, através da melodia, da frequência e através da letra. Pastora, mas é em hebraico, eu não estou entendendo nada. O teu espírito está. A tua essência está entendendo. Mas também tem em português. Você pode digitar lá, salmos cantados em português. Vai aparecer para você. E aí você coloca para ouvir. Mas aprenda que as escrituras cantadas é a melhor forma de você orar, tá? Ou simplesmente citada. Abra o salmo e vai citando o salmo, entendeu? Quantas e quantas vezes eu fiz isso? Então, glória a Deus. Da mesma forma que o inimigo percebeu que aquele lugar pertencia ao Eterno, assim também o inimigo tem que entender que você e a sua casa, todas as áreas da sua vida pertencem ao Eterno. E eles têm que bater em retirada com o quê? Com pavor. E não só bater em retirada. Ok? Segundo ponto, uma análise devocional, né? Uma análise mais profunda, mostrando inclusive a proteção do Senhor, onde nós realmente precisamos nos proteger, né? Então, para nós, né, dentro do contexto contemporâneo,
nós que conhecemos as Escrituras, nós que pertencemos ao Senhor, a cidade de Deus não é apenas um lugar geográfico, né, gente? Mas é o próprio território onde o Espírito Santo habita. E aí eu te pergunto, onde é que o Espírito do Eterno habita? Em nós, ok? A Bíblia fala no coração, tá? Mas eu quero que você já entenda, você já está caminhando comigo há um tempinho, você já entende que quando nós falamos coração, nós não estamos falando desse músculo, né, que pulsa. Nós estamos falando de níveis da alma, tá? Principalmente ligados à emoção, que é ruach, tá? E todo o contexto, então todos os níveis da alma. Então, onde é que o Eterno habita, tá? Em nós. Onde que é essa cidade de Deus? Onde que é esse território que o Espírito do Senhor, que o Espírito do Santo, ele age? Então, é nos níveis da nossa alma, tá ok? Tem algo mais profundo, mas eu não vou entrar nisso aqui agora, tá? Então, vamos pensar que seja como é o coração, tá? Seu coração, ok? Então, lá no versículo 3, nós vemos exatamente Deus como essa cidadela, tá? No mundo moderno, nós vemos várias invasões, não apenas militares, né? Como nós tivemos várias situações e ainda temos algumas situações que não é muito mais comentado, mas existem de guerra física, né? Mas também guerras ideológicas, a gente tem vivido isso constantemente, guerras emocionais, guerras espirituais, tá? E quando nós aplicamos essa proteção do Eterno na nossa vida, nós estamos declarando que nós reconhecemos que o Eterno é o nosso alto refúgio, ele é a nossa fortaleza. Então, quando existem crises, quando existem problemas, seja na área que for, gente, seja crise financeira, seja familiar, seja pessoal, seja sentimental, não importa qual a crise, não importa qual o problema. Irmã, eu estou dando uma mensagem. Eu estou dando a mensagem, eu quero que você preste atenção, porque essa mensagem é para você colocar em prática e derrubar esse mal que tem agido no seu emprego, através de quem quer que seja, entendeu? É isso, eu estou dando essa mensagem para vocês, para nós, de como vencer essas batalhas. Entende? Eu estou falando que o Salmo 48, você pode utilizá-lo exatamente para colocar Deus como seu alto refúgio, para que você possa verdadeiramente vencer todas as situações. Entende, amor? Então é isso. Não importa qual a crise que você está enfrentando, é no seu trabalho. Ok. É essa crise, é esse problema, é o fato de você não conseguir alcançar o que você tem buscado, então é essa crise, é esse problema. Então, quando essas crises, esses problemas cercam a nossa vida, a nossa segurança não vem do homem, não vem da situação, não vem daquilo que o homem pode fazer, mas sim daquilo que Deus quer fazer. O que a presença de Deus na nossa vida, dentro de nós, no território da nossa alma, pode transformar ao ponto de o inimigo não conseguir mais ter acesso à minha vida e ele bater em retirada com medo, com pavor. Entende? É isso. Deus, ele está nos dando esse alimento tão maravilhoso, gente. É tremendo isso que Deus tá fazendo.
Nós também podemos, lá no versículo 9, contemplar. Não, deixa eu voltar um pouquinho no anterior, em relação ao versículo 3, para você prestar atenção direito. Eu ia passar para o outro, mas eu vou voltar, para você entender. Então, olha só, nesse mundo que nós vivemos, tá? As invasões não são apenas militares. Elas são no campo da ideia, dos pensamentos. Elas são no campo das emoções, dos sentimentos. E também são no campo espiritual, porque nesse exato momento, no plano espiritual, existe uma batalha por você. Existe uma batalha agora pela sua vida. Existe alguém diante do trono de Deus querendo te acusar de algo. É por isso que nós temos que obedecer a Deus. Somos perfeitos? Não. Mas temos que chegar diante do Senhor e declarar: Senhor, eu fiz uma análise na minha vida, eu pequei, eu errei, eu agi como não devia, eu pensei o que não devia, eu falei, eu senti aquilo que não era, eu tive medo, eu deixei de confiar no Senhor. Então eu estou te pedindo perdão por todas as minhas falhas, sejam conscientes ou inconscientes. Volta no dia de ontem e vê a live de ontem, tanto de manhã quanto de tarde, quando o salmista Davi fala: expurga de mim todos os erros, todos os pecados que me são ocultos. Volta na mensagem de ontem, que estava maravilhosa também. Deus tem nos dado, irmãos, alimento tão maravilhoso. Porque enquanto eu estou falando para você, eu também estou me alimentando. Enquanto eu estava preparando, eu também estava me alimentando. E é por isso que eu digo, Deus, ele tem algo extraordinário na sua vida. Pode ter certeza disso. Então, esteja atento, tá? Aplique essa proteção. Aplicar essa proteção que o salmista está dizendo aqui no versículo 3 é você reconhecer que Deus é o seu refúgio. Se refugie nele, se esconda nele, entende? E quando essas crises, quando esses problemas cercarem a sua vida, você vai entender que a sua segurança não vem do homem. E a segurança não é a ausência do problema. A sua segurança é a presença do Eterno dentro do território que é a sua alma. Amém, Jesus? E glória a Deus. E olha só, nós podemos também contemplar a misericórdia no templo, versículo 9, tá? Do Salmo 48. O salmista, ele está dizendo que no meio do templo do Eterno, tá? Do teu templo, pensamos na tua benignidade. Irmãos, nós estamos hoje em 2026. E o quanto de falta de bondade, de benignidade a gente tem visto. Quanta falta de misericórdia nós temos visto. Mas da mesma forma que o salmista estava ali olhando para tudo aquilo e ele enxergou a misericórdia do Eterno, ele enxergou a bondade do Senhor ali dentro do templo, assim também, quando nós meditamos de uma forma prática nas Escrituras, nós também passamos a enxergar essa bondade, essa benignidade do Eterno. Nós não temos que focar no tamanho do nosso inimigo. Nós estamos no Salmo 48, amor, tá? Hoje o Salmo é 48. De manhã eu já falei dele, uma parte, uma orientação, e agora eu já estou numa outra orientação, mas também do Salmo 48, tá?
Salmo 48. Então, eu quero que você aprenda realmente que meditar nas Escrituras significa você tirar o foco do problema e começar a focar na solução, que é o eterno, tá? Ele é quem vai te dar a solução. É ele quem vai te dar a estratégia correta para poder agir e vencer as batalhas. Qual a estratégia ele deu para Josafá? Ele falou, coloca o louvor à frente, porque nessa batalha você não vai ter que pelejar. E assim aconteceu. Qual estratégia ele deu para Ezequias em relação a Senaqueribe? Exatamente como ele deu orientação, Ezequias fez e aconteceu. Como ele te der a orientação, a estratégia, faça, porque você vai ter vitória. Então, o salmista ele está dizendo, né, que no meio do teu templo pensamos na tua benignidade. E isso se traduz para nós na prática de meditação bíblica, focar no tamanho, não no tamanho do exército do inimigo, o medo, a ansiedade, as pressões que nós enfrentamos, as dificuldades, o problema com o patrão, a dificuldade de engravidar, o problema com o cônjuge, a falta do cônjuge, o que for, não importa. Você não vai focar no exército inimigo. Você vai focar naquilo que Deus está te prometendo, porque quando você foca no caráter de Deus, você sabe que Ele não vai te deixar na mão, porque Deus, Ele não nos deixa na mão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer. Então, versículo 14, o Senhor nos guia até o fim. Então, a aplicação prática mais poderosa é a confiança na continuidade. Você crê na continuidade? O que é isso, pastora? Shalom, shalom, doutora Virna. Não tinha falado shalom para você hoje. Então, o que é acreditar na continuidade? É você acreditar na eternidade com o Senhor. É você acreditar que Yeshua vai voltar. Você não vai morar no céu, numa cidade de ouro, como a gente ouviu a vida toda, porque a Nova Jerusalém vai descer e aqueles que serão arrebatados encontrarão nos ares, tá? Para quê? Já com o corpo transformado, né, glorificado, para reinar com Cristo os 1000 anos. Ele vai reinar aqui na terra, tá? Mas essa é a matéria para outro dia. Então, confiar na continuidade é você confiar que o Eterno, Ele cumpre o que Ele prometeu. Deus não nos protege apenas numa crise isolada. Ele também nos guia até a morte. Ou seja, Ele remove o medo do futuro, porque nós temos a convicção de que a proteção de Sião é eterna e é pactual. Existe um pacto, existe uma aliança. Existe essa aliança com o Eterno. Então, eu quero que você creia nisso hoje, tá bom? Pastora, como que eu vou aplicar isso na minha vida? Então, primeira coisa que você tem que fazer, presta atenção. Se você não está com caneta e papel na mão, você está muito atrasado. Porque nessas lives, se eu fosse você, eu estudaria como eu estudo as lives, com caderno na mão. Caderno, eu escrevo muito. Então, meu caderno fica até aqui. Quando eu quero alguma coisa, eu já escrevo aqui rapidinho. Então, eu assisto as lives aqui no computador ou no celular, porém, eu assisto com um caderno, porque eu vou anotando tudo. Então, depois, se você não anotou, você vai voltar depois da live e vai anotar. Porque isso aqui é para a sua vida, tá? É orientação
de Deus para a sua vida. Primeiro, mapeie as suas muralhas, ou seja, faça uma lista verdadeiramente das áreas da sua vida que estão sob ataque, que você sabe que estão sob ataque. E você vai declarar, né, orando, declarando verdadeiramente que Elohim é a fortaleza dessas áreas específicas. Não vai ter mais muralhas impedindo você de avançar, tá? Então, primeira coisa, você vai mapear, você vai listar, tá? Todas as áreas da sua vida que estão cercadas pelo inimigo, que você sente que você não está avançando. Mas escreva exatamente o que é, tá? Não fica querendo enganar você mesma, tá? Segundo, transmita o legado. Irmãos, uma das exortações desse salmo é exatamente você passar para as gerações futuras sobre essas torres de Deus. Compartilhe com as pessoas, compartilhe o testemunho, compartilhe o livramento, compartilhe, seja com seus filhos, com parentes, com amigos, no seu trabalho. Aprenda a compartilhar os testemunhos de livramento que você tem vivido. Compartilhe, inclusive, com a comunidade. Até mesmo para fortalecer. Compartilhe aqui na nossa live, porque isso vai fortalecer outras pessoas. Pastor, eu não quero compartilhar direto aqui escrevendo. Eu posso mandar um WhatsApp para a senhora para contar? Pode, tá? Você tem meu WhatsApp, eu deixo aí na descrição. Você pode estar compartilhando esse testemunho, faça isso. Então, primeiro mapear, listar as áreas da sua vida que estão cercadas e declare verdadeiramente que Elohim é a sua fortaleza e dessas áreas, e vai citando cada área específica, tá? E nós vamos ver essas muralhas sendo quebradas. Você vai transmitir o legado, você vai testemunhar, você vai falar como você venceu, o que é que Deus falou com você e tudo mais. E também a adoração antecipada. Aprenda, assim como Josafá, a louvar a Deus antes mesmo que a solução esteja diante dos seus olhos. Antes que você tenha a vitória, já comece a louvar e agradecer a Deus, reconhecendo que a vitória pertence ao Senhor dos Exércitos, Adonai, Adonai Tsevaot, tá bom? Então, é isso que eu quero que você faça. Depois, como eu disse para você, vai ter um guia de oração, tá? Fazendo realmente fortaleza de Sião na minha vida. Faça que você possa verdadeiramente desfrutar de tudo isso. Shalom, shalom, Ana. Glória a Deus. O Eterno é bom demais. E aí você pode estar fazendo essas orações. Preste atenção, não quero que você fique repetindo de qualquer maneira não, tá? Esses aqui são modelos com base nos textos, para que você tenha um norte, que às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não sei orar. Então, esse aqui é um modelo para você aprender. E aí você simplesmente, você não vai ficar repetindo só, você pode repetir e depois deixa o Eterno falar por você, tá bom? Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Certo, gente? Então, explicações sobre o Salmo 48. Se você não pegou desde o início, eu quero que você volte à live e assista toda a explicação. Isso é fundamental, tá? Porque nem tudo que eu falei está dentro do resumo que eu coloco na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu quero que você esteja ouvindo verdadeiramente. Deixa eu pegar aqui agora, mais uma vez, o Salmo de número 48 e nós vamos ler. Agora você tem entendimento, né, de cada situação. Agora você vai trazer a memória, conforme eu leio, você vai
aprendendo. Nós já aprendemos, né? A respeito das vezes, da quantidade de vezes que aparece Yahvé, né? Que aparece Yud-Rei, depois Vav-Rei e tudo mais. Muito bem, isso. Muito bem. Então vamos lá, gente. Cântico, Salmo para os filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Olha só, deixa eu parafrasear agora, gente, não tem como. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Olha só que coisa mais linda! Louvado seja o nome do Senhor, né? No seu formoso sítio de elevação e a alegria de toda a terra é o monte de Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, ele é o teu alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram atemorizados. Aqui foi traduzido por maravilhados, tá? Ficaram assombrados e se apressaram em fugir, ó. Deixa eu sair correndo, porque essa cidade, esta pessoa, esta vida pertence ao Deus de toda a terra. Aleluia! Tremor ali os tomou e dores como de parturientes. Tu quebras as naus de Tarsis como um vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Selá. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus. Keshmerha Elohim Ken Terra. Aleluia! Até os confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça, a mão do Senhor, olha só, ó, o rei aí, ó, a mão do Senhor, a mão de justiça, aleluia! Alegrem-se os montes Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos, rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis na nação seguinte. Olha só, você vai observar bem os antemuros, você vai observar bem os palácios, ou seja, toda a estrutura que o Eterno está te dando. Preste atenção, toda a estrutura que o Eterno está te dando. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, ok? Então, olha só toda a estrutura que o Senhor está te dando, para quê? Para você simplesmente ficar, para você não, para você cumprir sua missão, para você narrar para as gerações seguintes. Porque este Deus é nosso Deus para sempre, Ele será o nosso guia até a morte, de eternidade em eternidade, sem medo, sem escassez, sem destruição, sem pavor, sem perturbação, sem discórdia, sem arrogância, sem soberba, sem escassez, sem miséria. Tudo isso na presença do Eterno. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus purinho, né, Rosemary? Glória a Deus, louvado seja o nome do Eterno. Eu fico maravilhada com tudo que o Eterno tem feito, gente.
Em nome de Jesus, eu quero que você ore. Eu não vou falar o que é, tá? Eu não vou falar o que é. Porque existem coisas que nós temos que guardar e só falar quando concretizar, tá? Mas eu quero que você ore por algo sobrenatural que está vindo em minha direção, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Jesus? Então, ore para que verdadeiramente esse sobrenatural me alcance. Gente, é algo que me deu uma alegria muito grande, tá? Algo que me encheu de alegria, de esperança. Então, ore, ore para que esse sobrenatural venha verdadeiramente e me alcance em nome de Yeshua HaMashiach, tá bom? E glória a Deus. Vamos orar, gente? Bora lá? Que aí, ó, já passou todo tempo, mas glória a Deus. Gente, eu teria condições de ficar aqui com vocês até 10 da noite. Ixi, só estudando a palavra. Meu Deus do céu, maravilhoso. Amém, Jesus. Isso mesmo. Ó, vocês estão aqui, ó, coloque aí o dedinho, ajude, tá? Além disso, curta, compartilhe, vai aí, ó, vai dando um monte de coraçãozinho. É isso, doutora Vena? É isso que ajuda? É? É isso que ajuda no crescimento? Glória a Deus. Vocês estão vendo o coraçãozinho aí? Então, ó, vai dando coraçãozinho aí. E glória a Deus. E aí eu te faço um coraçãozinho, ó. Louvado seja Deus. Muito bom. Deus abençoe, irmã Maria. Louvado seja Deus. Tudo isso é a graça de Deus, irmã. Porque se fosse por mim mesma, eu não teria como fazer. A doutora Virna sabe o quanto eu relutei para começar esse canal, porque era algo assim que não estava no meu coração, até que o Eterno realmente veio e trouxe, né, convenceu verdadeiramente, tá bom? É isso mesmo, eu não quero fama, eu não quero nada disso, eu quero o eterno, eu quero cumprir a vontade do eterno, isso me alegra. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Vamos orar, gente. Pai, louvo o teu nome, Senhor, por esse entardecer na tua presença, por, ó Deus, poder viver a plenitude da tua graça, por estar aqui, ó Deus, com essas pessoas. Algumas eu conheço fisicamente, outras, Pai, o Senhor tem trazido e o Senhor tem nos unido. É um amor, uma união, ó Deus, que somente o Senhor poderia conectar. Pai, que o Senhor venha estar fazendo com que o entendimento dessa palavra que o Senhor nos trouxe hoje venha sim, ó Deus, mudar, transformar as nossas vidas e que nós possamos viver a plenitude da tua justiça. E aí sim, as pessoas irão ver, ó Deus, o teu agir e o Senhor será glorificado através da nossa vida em o nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por este dia, te agradeço pelo dia que está iniciando, Senhor, nesse anoitecer. Oh Deus, dentro do calendário bíblico, oh Deus, esse novo dia que se inicia, e eu quero só te agradecer, Pai, te louvar, te bendizer, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, em o nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tuas obras em minha vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Somente tu és o Deus eterno sobre todos os seres, sobre todas as coisas. Eu declaro, Pai, a tua bondade, a tua benignidade sobre cada pessoa, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Baruch Hashem. Amém.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, não esqueça, tá? Vai ter aí na descrição. O meu WhatsApp tem... Ai, gente, não, eu tenho que parar, eu tenho que falar isso agora. Por favor, gente, você que tem o desejo de ir para Israel, gente, tá com uma promoção assim tremenda. Só que até hoje, até 11 horas da noite, é isso, Ana? É até às 23 horas? Gente, tá saindo por 799, 7.999 de 11. Aliás, 12, né? 11.999 de 12 por 7. E é para julho, outubro, novembro, é isso, Ana? Confirma aí para mim, por favor. Que agora eu não tô lembrando agora para quando que é. Se você tem o interesse, o desejo de ir para Israel, manda uma mensagem para mim. Fale comigo, tá? Tem essa situação de estar indo agora, nesse tempo, e depois nós também temos outra que nós estamos preparando aí. Então, quem fizer o cadastro hoje já consegue segurar o valor, tá? Então, por favor, gente, se você tem esse desejo, agora é agora, tá bom? E além de Israel, tem vários outros destinos, mas o meu queridinho é Israel, gente. E glória a Deus. De junho a dezembro, todos os meses, só que são vagas limitadas em cada mês, tá bom? E glória a Deus, louvado seja o Eterno. Amados, também vai ter o Pix dessa conta. Deixa eu falar para você. Eu já tenho falado aqui que eu estive ligada ao ministério efetivamente como pastora por mais de 23 anos. O tempo que eu tinha nesse ministério já desde 98, quando eu me converti. E eu me desliguei. Por quê? Porque Deus me deu uma direção bem diferente. Então, eu estou trabalhando sim, eu tenho os meus trabalhos, mas são picados ainda. Então, eu quero me dedicar muito mais ao estudo, a tudo isso que eu estou fazendo, tá bom? Então, se você sente de Deus, eu não estou falando que você é obrigado, eu não estou cobrando absolutamente nada, mas se você sente o chamado de Deus para estar abençoando a minha vida, tem o Pix da conta aí também na descrição, tá bom? Mas olha, não se sinta obrigado, tá bom? Por favor. Eu quero que você continue vindo independente de qualquer coisa. Eu quero que você continue aqui para aprender o que a palavra diz, tá bom? Tá na descrição, Ana. Eu prefiro deixar só na descrição do vídeo e não colocar aqui, tá? Né? Eu prefiro dessa forma. Então, tranquilo. Eu quero que você estude mais profundamente tudo que foi dito hoje sobre o Salmo 48. Pegue a live da manhã, também tem descrição. Agora, no entardecer também, e estude. E amanhã, 5h18, nós estamos aqui. E outra coisa, gente, olha, o estudo sobre as letras hebraicas está maravilhoso. Gente, é muita coisa boa, não perca não. Ontem no VAV, ontem eu deixei uma meditação. Olha só, eu iniciei com uma meditação na letra VAV. Deus tem dado muito, muito material para a gente aprender sobre ele, tá bom? Então, ó, Ivareha, Adonai Veishmereha, Yair Adonai Panaveleha Veihuneka, Issa Adonai Panaveleha, Veiasem Leha, Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Eterno vire o seu semblante sobre ti e te dê a paz. Shalom, shalom, Laila Tov, uma noite de bênçãos para você, em nome de Yeshua HaMashiach.
Até amanhã.